nossa aula de Ciência Política e Constitucionalismo, nós iremos falar a respeito das características do presidencialismo. Bom, o que nós temos que lembrar? Que se o berço do parlamentarismo foi a Inglaterra, o berço do presidencialismo ele nasce a partir da formação dos Estados Unidos pela união das 13 ex-colônias inglesas. Então, nesse sentido, o Augusto Zimmermann ele salienta que foi da Convenção de Filadélfia que emergiu a Constituição dos Estados Unidos de 1787, fortalecedora dos laços existentes entre as antigas 13 colônias inglesas da América do Norte, tá? Então, com ela, o que aconteceu? Houve o fortalecimento, da União por meio de um pacto federativo, criador de uma nova forma de Estado, que foi a federação, como nós já vimos, e um novo sistema de governo, o presidencialismo, que é o que nós estamos falando. Bom, então, por um lado, o presidencialismo criado pelo estadista norte-americano objetivou valorizar o princípio da separação de poderes, como nós vimos lá com Montesquieu. No entanto, por outro lado, por mais paradoxal que seja, é correto também afirmar que a Constituição dos Estados Unidos ela concebeu, vamos dizer assim, um sistema de governo que manteve intacto o poder unipessoal do presidente da República, Então vamos lá, o que o Paulo Bonavides fala? Ele afirma, na realidade, que o cargo de presidente dos Estados Unidos é o mais poderoso sobre a face da Terra, com milhares de empregos federais para os favoritos da legenda vitoriosa que toma a chefia da administração federal, Então, o poder presidencial nos Estados Unidos, ele enfeixa tantos poderes que o monarca absoluto, do tipo do Luís XV, vamos colocar assim, se redivivo, trocaria sem titubear com certeza seu manto real pela faixa presidencial de qual faz parte o presidente da República, Ou seja, ele trocaria com certeza o manto real pela faixa presidencial de qualquer presidente ali dos Estados Unidos. Então, o que nós podemos tomar como características do presidencialismo, O presidente da República, a primeira característica dessa é o seguinte: o presidente da República é a um só tempo o chefe de Estado, então ele tem função de representação e vínculo moral do Estado e chefe de governo, é a direção do executivo, outra coisa que a gente tem que lembrar, que ele também tem como característica o poder executivo sendo unipessoal, isto é, monocrático. O que é isso? Cabe exclusivamente ao presidente da República exercer a chefia do poder executivo, Então, nessa tarefa, o presidente ele é auxiliado pelos ministros de Estado, cujos cargos são de confiança e, por isso, cargos de livre nomeação e exoneração, demissíveis a qualquer momento por livre-arbítrio do presidente, Então, nós temos que observar ainda que aqui no Brasil, até mesmo o cargo de vice-presidente não tem grande dimensão executiva, Uma vez que sua função constitucional ela é a de substituir o presidente no caso de impedimento e a de suceder-lhe no caso de vacância, No caso brasileiro, nos termos do artigo 80 da Constituição de 88, em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância ainda dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência da República, o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. Terceira característica que eu posso falar ainda:
o poder presidencial ele deriva da própria nação, ou seja, o presidente da República é escolhido pelo povo em eleição direta, no caso aqui do Brasil, ou quase direta, no caso dos Estados Unidos, tá? Então, com efeito, a Constituição norte-americana, ela estabelece que a eleição presidencial ela será feita a partir de um colégio eleitoral cujos votos em cada estado da federação caberão ao partido político que obtiver a maioria dos votos populares. Bom, em consequência, é plenamente possível acontecer a eleição de um presidente que obtenha a maioria no colégio eleitoral, mas que ao mesmo tempo não tenha a maioria dos votos populares. Bom, isso acontece porque cada estado possui um determinado número de votos no colégio eleitoral em função de seus representantes na Câmara e no Senado. Então, assim é que o presidente George Bush, na época, foi eleito em 2000 pela maioria dos votos do colégio eleitoral e sem ter a maioria dos votos populares. A quarta característica que eu ainda tenho do presidencialismo, o mandato presidencial, ele tem um prazo determinado, ou seja, uma vez eleito pelo povo, o presidente da República, ele não pode ser destituído do Congresso Nacional a partir de voto de desconfiança ou moção de censura. Trata-se, vamos dizer assim, da já debatida irresponsabilidade política do presidente da República. Então, constitucionalmente, o que nós temos? O mandato presidente ele é de 4 anos, sendo, porém, facultado aos chefes do Poder Executivo dos entes federados, né? Presidente da República, governadores de Estado, Distrito Federal e prefeitos, a possibilidade de uma reeleição para um único período subsequente. Então, contudo, o que a gente tem que entender? Que para concorrerem a outros cargos, tais autoridades, elas têm que fazer o quê? Renunciar aos seus respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Ainda dentro do princípio da irrevogabilidade do mandato eletivo, é importante salientar que, vamos dizer assim, no sistema constitucional brasileiro não existe o chamado RICAL, né? O que é isso? É um instituto jurídico que vai dar ao eleitorado a possibilidade de revogar o mandato dos seus representantes. Então, qualquer um dos 3 poderes, né? Antes da expiração do prazo legal. Então, o RECAL ele é importante instrumento jurídico de democracia direta ou participativa. E com ele vai consagrar, né, o direito de revogação de representante político, que, vamos dizer assim, possibilita a correção de rumo em caso de erro de escolha no período de eleições, tá? Bom, além disso, o que nós temos? Uma outra característica também do presidencialismo, ou seja, a quinta aqui, né? O poder de veto do presidente da República e a sua participação efetiva no quê? No processo de elaboração das leis. Então, o que a gente tem que entender? Que aqui no presidencialismo, o chefe de poder executivo, ele tem o direito de veto a um projeto de lei aprovado pela Casa Revisora, que é o Senado Federal, ou a Câmara dos Deputados. E além desse voto direto, o chefe do executivo, a ele é consagrado o poder de funções legislativas, tais como o direito de apresentar projeto de lei ou lei complementar ou ordinária, direito de apresentar ainda projeto de emenda à Constituição, iniciativa privada para determinadas leis, no caso que a gente pode citar aqui são as matérias de ordem administrativa, econômico, financeira e militar ainda. Além disso, o direito de emitir ainda medidas provisórias em força de lei em caso de relevância e urgência.
né, ó, que nós estamos vivendo agora, e o direito de editar leis delegadas após a autorização dada pelo Congresso Nacional. Além disso, nós temos uma outra característica que é o quê? O sistema típico das repúblicas, né? Então, o que é isso? Embora existam repúblicas parlamentaristas, por todo o exposto, por tudo que foi falado, não existem monarquias presidencialistas, tá? E uma outra característica também que a gente pode colocar e ressaltar é a separação entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, né? Regida, porém, como é que eu vou dizer para vocês? É uma separação, não é regida, vamos dizer assim, rígida, mas ao mesmo tempo harmônica, tá? Então, dentro da fisionomia do presidencialismo contemporâneo, essa rigidez ela é mitigada pelo mecanismo de freios e contrapesos que limitam os poderes uns dos outros, né? E José Afonso da Silva ele vem falar que hoje o princípio de separação de poderes ele não configura mais aquela rigidez antiga. Eu já falei isso com vocês, né? Então a ampliação dessas atividades do Estado contemporâneo, ela impôs o quê? Uma nova visão da teoria de separação dos poderes e novas formas de relacionamento entre os órgãos legislativo e executivo. E destes com certeza o judiciário. Tanto que na atualidade se prefere muitas vezes falar em colaboração de poderes, que é a característica do parlamentarismo, em que o governo defende e depende da confiança do parlamento, né? No caso nosso aqui no presidencialismo é a Câmara dos Deputados, enquanto que no presidencialismo desenvolveram-se as técnicas da independência orgânica e harmônica dos poderes. Perfeito? Queridos, uma boa noite para vocês. Até a próxima aula.